Olá, colega, tudo bem? Hoje a gente vai ter a nossa escola de hackers desse mês e eu posso dizer que para essa vai ser interessante. Então, caso você não me conheça, muito prazer, eu sou o professor Natan, professor de informática aqui da DMS. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a escola de hackers desse mês. E, como sempre, a gente vai lembrar um pouco sobre o que é a escola de hackers, como é que ela funciona e um pouco também sobre qual é a rotina normal dela. Então, a Escola de Hackers é um dos projetos da escola com a ideia principal de ajudar no complemento dos conteúdos dentro da informática. Então, dentro do laboratório, sempre a gente vai ter a Escola de Hackers uma vez ao mês, toda vez voltada para algum tema que seja de fato importante para complementar os conteúdos que a gente tem ao longo das aulas. Então, hoje não podia ser diferente, a gente vai falar um pouco sobre essa escola de hackers que, particularmente, eu não vou te apresentar o tema logo de cara. Então, para essa escola de hackers, como de costume, a gente vai começar pelas perguntas. Então, a primeira pergunta que eu tenho, então já vai pegando o seu caderno. A primeira pergunta é: como você toma as suas decisões? Então, como você faz para tomar suas decisões do dia a dia? Decisões que você considera importantes? Decisões, de fato. Outra pergunta é: como você faz para poder decidir as coisas que você utiliza ou acaba fazendo diariamente? Por terceiro, em que você se baseia? O que você leva como base ou considera antes de tomar uma decisão? Então já vai aí, tenta responder essas perguntas logo de começo. Em seguida, como você costuma? Quer dizer, desculpe. Você costuma seguir conselhos ou exemplos? Me diz, por acaso, quando você vê outra pessoa fazendo alguma coisa, ou que tenha feito alguma coisa, e acaba dando certo, você se sente mais seguro de fazer o mesmo? Para você, quem são os seus exemplos? Quem você viraria e falaria, esse é um exemplo para mim? Também, quem você costuma copiar, entre aspas? Aquela pessoa que te inspira, que faz com que você se sinta inspirado a fazer algo. E por fim, a pergunta mais importante: quem ajuda, influencia ou então faz com que você consiga tomar as suas decisões? Então, essas vão ser algumas perguntas que nem sempre vão ser tão fáceis de responder logo de cara. E é uma coisa muito importante a gente saber que algumas perguntas precisam ser digeridas de fato. Então, dá uma pausa, tenta responder cada uma dessas perguntas com calma, para ver quais delas você consegue responder com maior franqueza. Perfeito? Show de bola? Então, agora para começar o nosso conteúdo de fato, sempre que a gente toma uma decisão, a gente acaba fazendo isso com base em alguma coisa. Seja alguma coisa que você já fez, seja alguma coisa que você viu alguém fazendo, seja alguma coisa que te contaram que dá para fazer. É geralmente algo que está na tua cabeça. É isso que a gente considera como repertório. Essa palavrinha que muitas vezes vão aparecer em livros, em palestras, em didáticas, em métodos. Repertório. É muito provável que você conheça um pouco sobre repertório, já tenha visto. Caso não, não tem problema. É para isso que a gente está aqui. Então, repertório vai ser um pouco dessa bagagem de conhecimento que você tem em relação a alguma coisa. É nada mais, nada menos do que as suas experiências com aquilo. Sabe? Quando você faz algo e você, de certa forma, faz aquilo e depois que você faz novamente, você lembra a maneira correta de se fazer. Ou lembra um pouco como você fez da primeira vez. É isso que a gente acaba atribuindo o nome repertório. Ele é tão importante porque muitas vezes, sem ele, a gente acaba andando em círculos, repetindo alguns padrões, cometendo alguns erros que não deveriam ser feitos ou que já foram feitos anteriormente, mas a gente acabava não tendo esse repertório sobre aquilo. E algo que precisa ser destacado é: quanto mais possibilidades você tem, ou seja, quanto mais possibilidades você conhece, mais escolhas, mais capacidade de escolha você acaba tendo. É um pouco sobre aquilo. Tem uma frase muito boa que a Jo havia me contado uma vez, que é: a vida não é um cardápio de restaurante. Não precisamos pedir só o que está escrito ali. Você pode criar sua própria receita. E essa é uma das coisas importantes sobre o repertório. Quando você conhece mais
coisas, você consegue tomar decisões cada vez melhores. Você consegue ter a possibilidade de alterar caso você não tenha gostado de algo. Ou então até mesmo tomar uma decisão que seja própria, baseada em alguma coisa. É um pouco sobre aquilo de pensar fora da caixa. Essa é uma palavra muito bonita, eu acho muito poético, eu acho sensacional. Pense fora da caixa. Olha que frase linda, pensar fora da caixa. Mas o que é isso? O que é pensar fora da caixa? Ao longo da escola de hackers, eu recebi várias respostas. Pensar fora da caixa é ser mais criativo. Pensar fora da caixa é conhecer alguma coisa a mais. Pensar fora da caixa é pensar fora do comum. E, de fato, é exatamente isso. Como pensar fora da caixa? Bem, é conhecer coisas novas. É pesquisar lugares diferentes. É saber de informações ou buscar informações que, às vezes, nem as pessoas mais próximas de nós acabam sabendo. E, a partir dali, começam a saber. Então, essa de pensar fora da caixa é exatamente isso. Você ter mais informações, estar aberto a ter novas experiências. Assim, de fato, podemos tomar novas decisões. Então, é muito sobre isso de você sair do óbvio, de ir lá, ir atrás de uma nova experiência, conhecer aquilo, e quando você tomar uma decisão, não ser uma decisão que outras pessoas tomariam. Ou não ser uma opção, uma decisão tão, digamos assim, tão clichê, ou então tão fácil de se premeditar, tão óbvia, propriamente dito. Então, é exatamente isso. Pensar fora da caixa é uma das coisas mais importantes no qual a gente tem. Afinal, quando você pensa fora da caixa, você está se mostrando disposto a conhecer coisas novas, para poder, assim, iniciar a pensar fora da caixa. Mas ok, beleza. Natan foi extremamente poético aqui, isso foi muito lindo, tocou meu coração. Estou pensando agora em pensar fora da caixa. Vou pensar fora da caixa. Mas, Natan, por onde eu começo? Aí que a gente começa com uma questão bastante interessante. Por onde começar a pensar fora da caixa? Bem, um dos pontos principais para começar a pensar fora da caixa vai ser pesquisando, aprendendo, ampliando o campo de visão e saindo do óbvio. Como a gente faz isso? Estando aberto a novas experiências. Quando você pesquisa uma coisa, vai atrás de aprender essa coisa, vai atrás de conhecer, de fato se dedicar ali em cima, você acaba tendo esse repertório, acaba tendo essa informação sobre aquilo, e fica muito mais fácil para você tomar outras decisões, para você ampliar seu campo de visão, para de fato daqui para frente começar a pensar fora da caixa, começar a pensar fora do comum. E, bem, basicamente é para isso que a gente está aqui. A DMS ela traz exatamente esse mesmo conceito, essa mesma ideia de ajudar e incentivar você a ter bons hábitos. Assim, criando mais repertório, tendo boas conversas, sabendo de fato como a vida é, como ela funciona e qual a melhor maneira de tomar suas decisões. Então, muitas das vezes, a gente vai trazer conteúdos assim, porque isso aumenta o repertório. Ok, você pode virar para mim agora e falar, Natan, tem alguns temas no qual eu vejo nas escolas de hackers que não parecem fazer muito sentido ou que me deixam um pouco confuso. Mas daqui a alguns anos você acaba olhando de volta para aquele conteúdo e fala, poxa, verdade, até que era importante, até que me ajudou bastante. E é exatamente isso do repertório. Quando você faz algo, você acaba tendo essa experiência e daí, ali para frente, fica muito mais fácil você reconhecer o que você sabe e o que não. Ok, Natan, que lindo, poético. Mas afinal, como que eu começo a ter essa ideia de repertório? Como que eu posso criar repertório? Bem, ponto muito importante de novo. Quanto menos referências a gente tem sobre alguma coisa, é mais difícil tomar uma decisão. Quanto menos profissões você conhece, menos profissões você acaba tendo como escolha. Assim como quanto menos coisas você conhece no cardápio de um restaurante, menos são as coisas no qual você vai ter de escolha para pedir. Afinal, poucas coisas você conhece. O mesmo vai valer para os estudos. Quanto menos referência, mais complicado acaba sendo de você tomar uma decisão. É por isso que é tão bom aumentar o repertório, conhecer essas novas áreas. E para criar repertório, bem, a gente tem várias formas. Aqui a gente lista as artes são uma ótima forma de criar repertório, através das pessoas, é uma ótima forma também, pelos filmes e também pela leitura. Ok,
pode parecer um pouco clichê. Você vai virar para mim e falar, poxa, Nathan, mas é meio clichê falar isso. Né? Bem clichê falar que um filme vai me ensinar alguma coisa, ou que ler um livro vai me ensinar alguma coisa. Mas por incrível que pareça, essas são excelentes formas de se adquirir repertório. Pare e pensa. Imagina que eu chego na sala onde você está agora, no lugar onde você está agora, e eu trago comigo 5 caixas cheias de Lego, cheias de pecinhas de Lego. Coloco ela bem no meio dessa sala, falo, olha, então, você tem uma tarefa. A tarefa é a seguinte, você vai ter que me construir um avião usando essas peças de Lego. É isso. De começo, você muito provavelmente vai virar e falar, poxa, Nathan, mas como assim? Você quer que eu monte mas eu nunca montei um avião de Lego, mas eu não faço a menor ideia de como fazer isso. E logo em seguida, eu tiro dessa mesma caixa um livro. Esse livro está escrito Manual de Peças Interessantes para se Montar com Lego. Junto a ele, eu também pego um tablet. Nesse tablet onde você pode fazer uma pesquisa, por exemplo. Você pode acessar o YouTube, ou então pode acessar o Google, ou o lugar que você quiser para poder pesquisar sobre. E, ainda de quebra, eu peço para entrar outra pessoa com mais 2 caixas que já montou esse avião no dia de ontem. Aí, a gente já tem 3 possibilidades diferentes de você poder ampliar esse repertório, ampliar esse campo de visão. Assim, você tem a referência, onde você pode abrir o manual e ler formas possíveis de se montar coisas com Lego. Você pode acessar um vídeo no YouTube e procurar para ver se tem alguma coisa que possa te mostrar como faz a partir das montagens. E por fim, você pode fazer através das pessoas. Você pode perguntar para essa pessoa que já montou o Lego antes, que já montou um avião antes. Então, a ideia do repertório é exatamente essa. São várias formas que fazem para que você tenha experiência naquilo, para que você tenha uma bagagem daquilo que foi feito, ou daquilo que vai se fazer. E bem, como o mês de abril foi um dos meses no qual a gente teve o Dia do Escritor como sendo uma data, a gente vai focar principalmente na leitura. Essa que é, cá entre nós, uma ótima forma de você adquirir ali repertório, experiência, uma forma diferente de pensar. E eu poderia aqui trazer vários estudos e falar vários sobre eles, sobre os poderes da leitura, mas de fato faz muito sentido. Afinal, quando você lê um livro, você acaba tendo aquela sensação de ter vivenciado aquela coisa. Por isso que vários livros de romance, principalmente, onde você tem o detalhe das coisas, são tão vendidos, são tão importantes, acabam sendo tocantes muitas vezes. Porque, de fato, você consegue se sentir imergido ali. Você consegue interagir com aqueles objetos, mesmo que você não esteja vivenciando aquela experiência, você não esteja vivenciando aquela situação. Por isso, a pergunta principal, como abril é o mês do escritor, eu te pergunto, como você descreveria a sua história agora? Você considera que você tem sido um bom escritor para a sua própria história? Essa é uma pergunta difícil? Mas é importante ser respondida. Por isso, pense bastante sobre ela. Você tem sido um bom escritor para a sua história? Um bom escritor, uma boa escritora? Se você quiser, deixa nos comentários aqui, também vai ser legal. E bem, como o tema é leitura, a gente vai trazer aqui livros. Então, eu vou te dar algumas indicações da escola de formas diferentes de leitura no qual você pode utilizar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui vários livros para poder te indicar, para te mostrar e contar um pouco sobre quais são as formas possíveis a gente pode fazer essas leituras. Então, para iniciar, a gente vai ter os livros didáticos. Esses livros didáticos vão entrar como, por exemplo, livros de espanhol, livro de língua inglesa, livro de computação. A ideia principal é, de fato, aqui te ensinar várias coisas sobre um tema em específico. Ah, Nathan, eu estou na escola, estou no colégio. O livro de história da escola conta? O livro de história da escola conta. É uma forma de leitura. Você vai ter ali listado todos os acontecimentos necessários para você saber naquele ano. Ou então, todos os eventos históricos que passaram e que são importantes que você saiba agora. De física, a mesma coisa. Todos os estudos que são necessários você saber. De geografia, de matemática, de português. Esse é um tipo de leitura no qual, no dia a dia, principalmente quando você é estudante,
você acaba tendo bastante contato. Tipo, todos os dias você tem que levar o livro, todos os dias você tem que ver a matéria sobre aquele livro. Às vezes você precisa abrir aquele livro de fato, às vezes não. O mais importante é que, em algum momento, você pare e pense: vou abrir, vamos ver o que tem. E, de fato, lê aquilo. Por exemplo, nesse de manutenção completa de computadores, a gente tem bastante coisa voltada para peças e também a parte do software dos computadores. Então, aqui, se você em algum momento tiver algum problema no computador, ele não está ligando, ele está com tela azul, amigo, informações importantes para você poder utilizar. A mesma coisa para o de língua inglesa. Poxa, eu não compreendo nada de parte oral de inglesa. Eu não sei muito bem como pronunciar algumas coisas. Como, por exemplo, eu não faço a menor ideia de como que eu faço para saber qual é a diferença entre esses animais, ou qual que é a forma correta de falar o nome deles. Bem, aqui você já tem uma ideia. Você pode ler e assim fica mais fácil tanto para você aprender uma nova língua, quanto também treinar ela ali por diante. Saber diferenciar melhor as coisas. Então, isso faz com que você tenha mais essa amplitude de conhecimento em relação àquilo. Ou seja, de fato, tenha repertório. No de espanhol, a gente segue a mesma ideia. Tanto se você tiver algum livro da sua escola, algum livro didático, seja uma apostila, um caderno de atividades, leia ele. É uma bela forma de você saber mais sobre aquele conteúdo em específico. Então, os livros didáticos, eles sempre vão ser voltados dessa forma. Te ensinar alguma coisa relacionada ao conteúdo no qual ele está propondo logo no começo. O tema principal é da matéria de história. Vamos ver fatos históricos. O tema principal é a matéria de geografia. Vamos ver curiosidades e fatos geográficos, ou então informações geográficas. Então, assim por diante. Então, sempre os livros didáticos vão ter exatamente essa ideia. Te mostrar alguma coisa relacionada ao tema no qual está sendo proposto no começo. A segunda forma de leitura vai ser a leitura técnica. Aqui eu vou te mostrar 3 livros também que podem te ajudar. O primeiro, para aquela galera que não arruma a cama hoje. Você arrumou a cama hoje? Você arrumou a cama hoje? Arrume a cama hoje. Muito bem. Que é o livro Arrume Sua Cama. Esse que é um livro no qual ele tem a ideia principal, falar sobre disciplina. Tipo, de fato, é um livro muito bacana. Porque ele te dá como capa logo uma coisa muito simples, que muitas vezes a gente acaba não fazendo. Ou se você faz, você provavelmente deve fazer, por, sei lá, obrigação. Ou então porque você se sente bem fazendo aquilo. E que bom, porque é muito bom quando você tem a disciplina para fazer mais coisas. Então, Arrume Sua Cama traz exatamente essa ideia. Comece com uma coisa simples. E posteriormente você vai ter disciplina suficiente para fazer as coisas mais difíceis ao longo do dia. E é exatamente essa proposta que é colocada nesse livro técnico. Ele vai te ensinar, ou pelo menos te ajudar, a melhorar a sua disciplina. Outro livro técnico, também muito bom, é o Você de Emprego Novo. Esse que é basicamente um guia para você ter uma melhor relação com o mercado de trabalho. Para você saber como se recolocar, como se relacionar com as outras pessoas. E assim, obviamente, saber como entrar de fato nessa empresa, ou entrar numa empresa que você queira, entrar numa vaga que você queira. É um livro muito bacana, afinal, você vai saber mais sobre esse ambiente, vai saber mais como funcionam essas coisas, como funciona a parte de entrevistas, e assim por diante. O terceiro livro, ele é o Consolações da Filosofia. Esse que é um livro que, particularmente, eu já li várias vezes, e a ideia principal dele é trazer algumas filosofias e alguns estudos filosóficos para os dias atuais. E como a gente pode lidar com eles? Como a gente pode utilizar eles de maneira a ser mais crítico, digamos assim. Utilizando o senso crítico proposto filosoficamente. Então aqui a gente tem toda essa ideia, de fato, de história, tanto do conteúdo, então, por exemplo, de algumas artes, algumas informações que são relevantes para aquela época, como também o que fazer atualmente a partir disso. Ok, então livros didáticos vão te ensinar sobre algum conteúdo relacionado a algum tema. Livros técnicos vão te ensinar uma nova habilidade, ou te treinar para uma nova habilidade, para conhecer algo novo, para como se colocar em algum lugar. Perfeito, show de bola. Agora, a gente vai ter a terceira forma de leitura. Essa aqui vai ser de mangás e HQs. Particularmente, uma que eu gosto bastante.
Então, a gente vai ter HQs como Uma Dobra no Tempo, HQ como, quer dizer, mangá como Divina Comédia, volume 1 e 2, a leitura de Sandman, esse que é um tipo de HQ voltado para quadrinhos, de fato, mas quadrinhos de super-heróis. E também a HQ Vida de Gato. Deixa eu pegar ela. A HQ Vida de Gato. Então, cada uma delas vai seguir uma sequência diferente. Vamos começar com as HQs. As HQs, uma das vantagens dela é essa ideia de você ter os quadros. A ideia é para ser mais dinâmico possível, onde você vai ter a leitura normal, como a gente faz, da esquerda para a direita, lendo da forma tranquila, normal. Muitas vezes ela vai estar voltada para falar do cotidiano, falar sobre algum super-herói, falar sobre alguma informação, alguma história que seja melhor contada com a parte visual. Algumas delas vão ser preto e branco, como eu acabei de te mostrar, ou outras vão acabar tendo todo esse efeito meio colorido, para ficar mais visual ainda, para ficar mais fácil de você se sentir imerso ali dentro. Então, as HQs geralmente vão ajudar nessa parte de ser dinâmico, de ser mais fácil de você fazer uma leitura que seja interessante e, ao mesmo tempo, um pouco mais rápida e visual. A ideia principal é dinâmica. A mesma coisa vale para os mangás. No caso, se você nunca viu um mangá, é muito provável que você vai olhar essa parte e fale que essa é a parte da frente, com essa sendo a capa, certo? Mas se eu abrir aqui, eu vou abrir no final. Então, os mangás eles vão seguir uma sequência diferente, uma sequência que é usada no Oriente, sendo a leitura da direita para a esquerda. Então, ela vai seguir ao contrário. Mas a ideia é, de fato, continuar sendo o mais visual possível. Onde você vai ter os personagens, os balões, no caso aqui, seguindo do meio para o canto, e aqui novamente. Então, os mangás vão seguir a mesma sequência dos quadrinhos, a mesma ideia de ser um tipo de leitura dinâmica, no qual você consegue devorar um livro desses aqui mais ou menos em uns 2 dias e, de fato, se sentir mais empoderado por causa desse tipo de livro. Afinal, muitas vezes as histórias vão ser rápidas de se ler, vão ser gostosas e prazerosas. Então, mangás e HQs, elas vão seguir esse mesmo conceito de trazer dinamicidade e um pouco de mais velocidade para você pegar esse conteúdo. Ok, beleza. Então, HQs, mangás são mais dinâmicos. Geralmente o pessoal fala que HQ e mangá é mais rápido de ler ou mais fácil de ler. Bom, depende bastante do que você está utilizando nesse mangá. Se for, por exemplo, um One Piece da vida, que são 1124 edições, não vai ser uma coisa tão rápida, mas, né, de um livro para outro acaba sendo melhor. Enfim, a nossa próxima forma de leitura, ela vai ser a de literatura. Essa que a gente divide em vários pedaços diferentes, onde a gente coloca várias ideias. Então, a gente vai ter os livros infanto-juvenis, esses que vão ser geralmente mais usados quando a gente está no começo da inserção de leitura. Por exemplo, aqui eu peguei alguns que estão em inglês, como Love Stories, esse é muito bom. Ele fala sobre todas as histórias de amor. Então aqui, geralmente, você vai ter sempre um texto em cima, as imagens, para ficar mais fácil de visualizar. Ou então até mesmo sempre as imagens e o texto aqui junto. E a ideia segue exatamente essa. Então, a literatura vai ter essas camadas diferentes, onde algumas vezes a gente vai ter livros com bastante imagens, e outras vezes a gente vai ter alguns livros onde o texto se destaca, mas também utiliza imagens ao longo dele. Então, aqui, por exemplo, para poder te explicar sobre alguma coisa ali, para ficar mais fácil de você estar imerso ali. Show! Outra coisa que a literatura vai nos trazer vão ser diferentes edições, dependendo do tipo de livro que você for comprar. Por exemplo, Volta ao Mundo em 80 Dias. Ele vai ter 2 versões, as 2 escritas pela mesma pessoa, mas editadas, são de editoras diferentes. Essa é uma coisa bastante interessante de se colocar, porque muitas vezes uma capa vai te chamar mais atenção. E bem, particularmente essa capa me chamou bastante atenção.
essa aqui não me chama tanta atenção, por causa mais do treino. Mas, aquele velho ditado, não julgue o livro pela capa. E isso é muito importante. Uma vez que, embora a edição tenha a capa mais interessante ou mais chamativa, às vezes pode ser que dentro dela ele tem um estilo de diagramação no qual acaba não agradando tanto. Por exemplo, para mim, que utilizo óculos, acaba sendo um pouco mais complicado de ler isso em colunas. Tipo, é um estilo de leitura com as letras bem mais pequenas? Sim. Às vezes a diagramação acaba sendo o ponto crucial quando a gente levanta a questão de qual livro escolher ou não. Já o outro, onde a capa acaba sendo mais simples, mas ao mesmo tempo também muito bonito, ele acaba trazendo uma diagramação que fica muito mais fácil de fazer a leitura. Não acaba sendo aquela leitura agarrada, onde você acaba se perdendo em qual lugar você está. Onde você tem aqui certinho a sequência das linhas. Outras leituras da parte da literatura também vão entrar como os clássicos que a gente vai ter da leitura brasileira, que vão ser os clássicos do Machado de Assis, como, por exemplo, Dom Casmurro, que é uma história que, embora tenha sido escrita anos e anos atrás, continua sendo muito atual. Se a gente for parar para pensar, ir lá, começar a ler esse livro, você consegue ver que muito do que está aqui, a gente ainda consegue ver na sociedade hoje em dia. Então, são livros que, ao meu ver, são atemporais, uma vez que Dom Casmurro, Machado de Assis e vários outros, na verdade, o título Dom Casmurro e várias outras obras do Machado de Assis acabam se encaixando como sendo, de fato, essas leituras que são essenciais para você poder conhecer mais sobre como ela funciona, sobre como funcionava esse tipo de literatura na época. Que entre nós é muito bom. Sério, de verdade. Leiam Dom Casmurro quando você tiver uma chance. Outras formas de leituras que a gente vai ter vão ser também as que são adaptações, ou então coleções dentro de um livro só. Então, por exemplo, aqui eu tenho a Divina Comédia no seu formato padrão. Ali eu te mostrei o formato em mangá. Então, mangá geralmente vai ser ali o texto, o balãozinho com os personagens e os desenhos. Ok, bonito, eu acho sensacional, você consegue se sentir imerso. Aqui dentro também, é basicamente uma bíblia isso, é quase o tamanho da minha cara. Onde você vai ter todos os poemas utilizados para fazer a escrita desse livro. Aqui, basicamente, você vai ter os 3 livros da Divina Comédia. Então, o livro do Dante no Inferno, o livro do Dante no Purgatório e o livro do Dante também no Paraíso. Tudo isso numa coleção só. Assim fica muito mais fácil de você usar, de você ler. E não precisa, a propósito, ir carregando 3 livros. Você pode carregar um só. Nossa, é pesadinho isso aqui. Mas, de fato, ele é muito bom. Uma vez que dentro dele você vai ter toda a ideia de poemas. E é por isso que ele é considerado como divino. Quer dizer, por isso que ele é chamado de comédia, no final das contas. Porque ele vai trazer a ideia de estrofes e poesias. Então, isso faz com que a organização dele acabe sendo voltada exatamente para isso. Mais uma forma de literatura que você pode utilizar ali no dia a dia. E, por fim, a minha última indicação de leitura literária é O Hobbit. Esse que é um tipo de leitura no qual muita gente que adora O Senhor dos Anéis acaba lendo, porque, bem, tem toda a imersão da história, faz com que você consiga ver e identificar esses personagens que são tão icônicos dentro das histórias de Senhor dos Anéis, só que, claro, numa história separada, essa voltada exclusivamente para o Hobbit. Então aqui a gente vai tendo todos os detalhes, de novo, com a mesma diagramação, com espaçamento aqui do lado, tudo em uma coluna só e alguns desenhos juntos. Então, essas vão ser algumas formas de leituras de literatura. Algumas vezes você vai preferir um romance, às vezes você vai preferir algum que seja infanto-juvenil, algum que seja de terror, de thriller, de suspense, e tudo vai depender do que você gosta de ler. Eu, particularmente, gosto muito da parte dos terrores, por isso que eu tenho tanto mangá voltado para desenhos assustadores. Mas, cá entre nós, é mais porque a história é boa. E, por fim, a nossa quinta forma de leitura vão ser a partir dos artigos. Então, algumas pessoas acabam não tendo o costume de poxa, vou sair, comprar um livro. Ou, poxa, recebi um livro de presente, que legal. Mas acaba não lendo tanto. Artigos também podem ser uma bela forma de você exercitar essa leitura. E cá entre nós, artigos importantes que você pode usar, você pode encontrar em quase qualquer lugar. Então, por exemplo, no link da descrição, se você descer um pouco na descrição, você vai ter 2 links. Um que vai te levar para o site onde fala sobre rotina estruturada
e outro onde você vai ver sobre os poderes da leitura. Então, calma, não precisa escanear o código agora. Não precisa. Calma, respira. Tem o link ali embaixo. Depois que acabar esse vídeo, abre ele e lê. É bastante interessante, afinal, assim você consegue ter o mesmo conhecimento, aumentar o seu repertório, sem precisar necessariamente ter um livro. Você pode ler da forma mais dinâmica possível, da forma que você se sentir mais feliz ou mais fácil para fazer essa leitura. Então, basicamente, se a gente for as leituras didáticas, as leituras técnicas, as leituras de mangás e HQs, as leituras literárias, de literatura, e as leituras de artigo, essas que vão ser 5 formas diferentes no qual você pode utilizar para ler mais, para melhorar na sua leitura e aumentar o seu repertório. Então, para atividade, um ponto que a gente pode levantar é que todos nós somos leitores, alguns mais, outros menos, mas o importante no final das contas é saber encontrar algo que faz com que você se sinta bem lendo, algo que você de fato goste de ler, aquilo que no fundo faça sentido para você. É claro, bom, faz parte da vida de um estudante, assim como faz parte da vida de um profissional, ler coisas que muitas vezes a gente acaba não gostando tanto, ou coisas que às vezes não parecem fazer muito sentido e são obrigatórias. E tudo bem, sabe? É a vida. Você precisa estar informado por alguma coisa, você vai atrás, você lê sobre aquele texto. Você precisa estudar para uma matéria, você vai atrás, você lê sobre esse texto. A ideia principal continua sendo a mesma, adquirir um repertório sobre aquilo. Então, muitas vezes a gente acaba tendo essa ideia de leia mais, mas no final das contas, meu foco principal é, eu quero saber de você quais são os seus gostos, o que você gosta de ler, qual é aquela literatura, aquela leitura que mora lá no fundinho do seu coração, sabe? Aquela coisa que faz com que você sinta aquela vontade de abrir de volta aquele livro e lê-lo novamente. Então, é muito sobre isso. Por isso, o desafio que eu tenho para você hoje é: tire uma foto com o seu livro favorito ou com um livro no qual você vai se propor a ler ao longo de agora, a partir de agora. E poste essa foto no seu Instagram. Marque a DMS, obviamente, a gente quer ver quais são as suas indicações de livros, porque afinal, assim a gente pode ajudar a incentivar outras pessoas a terem esses bons hábitos também. E, querendo ou não, essa é uma boa forma de você inspirar mais pessoas a lerem mais, a terem mais essa forma de leitura, a ampliarem, assim, as coisas no qual elas conhecem, criando, assim, mais repertório. Ah, mas Natan, como é que tem que ser essa foto? Poxa, eu tenho que tirar a foto do livro? Não, você pode tirar uma foto sua, segurando o livro aqui de lado, para ficar mais fácil da pessoa poder visualizar depois. Então, é muito sobre isso. Tanto que, se a gente for colocar em consideração, quanto mais repertório você tem, mais fácil fica você tomar decisões futuramente. E é sobre isso. Por isso, agora eu te pergunto de volta: qual é o caminho ou qual é a forma no qual você faz para tomar suas decisões? Como você toma essas decisões? O que você leva em consideração? Você segue algum exemplo? Por acaso, tem algo que te inspire e te ajude ou te influencie a tomar essas decisões? Bem, essa foi a Escola de Hacker de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo na próxima e até mais.